Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Nós estamos falando sobre a palavra céu. Esse vídeo é o vídeo parte 2, né? Nós fizemos o primeiro e esse é o segundo. Se por acaso você não recebe as mensagens e quer receber, manda um oi para o 61 991 19 24 21, Irmão Alex, beleza? Nós estamos vendo nesse dicionário, né? É um dicionário excelente e nós vamos continuar aqui onde nós paramos. Então aqui nós paramos o seguinte: os céus são a morada de Yahweh, né? A morada do Criador, do Altíssimo. E tem as referências em Gênesis capítulo 11, verso 5, Gênesis capítulo 19, verso 24, Deuteronômio 10, 14, 1 Reis 22, 19, Salmos 11, versículo 4, Salmos 148, verso 4, Jó 22, verso 13 em diante, Isaías 63, 19, Mateus capítulo 5, verso 16 e 45, e Mateus capítulo 6, verso 1. Essas referências falam que nos céus é a morada do Criador. Interessante que tem muito fundamento, né? Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu Yahweh, né? E Yahushua, né? O Altíssimo, e Jesus ali no lado esquerdo, né? E tem outras referências na Bíblia hebraica que fala também que alguns homens viram, né, o trono do Criador. Então faz muito sentido. Algumas dessas referências devem falar sobre isso. Em algumas passagens diz que a morada do Criador, o céu dos céus, a altura do céu, Deuteronômio capítulo 10, verso 14, 1 Reis capítulo 8, verso 27 e Salmos 148, verso 4. Yahweh também está presente nos santuários terrestres, né, a presença dele. Sobre a relação entre sua presença celestial e sua presença nos santuários, né? Então existe uma referência aqui que fala sobre isso na arca, né? Quando eles fizeram a arca. Então simbolizava a presença de Yahweh ali. E posteriormente no templo, né? Na verdade, no templo existia um local específico que as pessoas não tinham acesso, que ali só um sacerdote entrava, né, para poder fazer os rituais lá daquela época. Quando Elias é levado dos vivos, ele é admitido nos céus. Na concepção hebraica, não havia outro local para onde ele pudesse ser admitido. E era impossível para aquele que escapasse da morte permanecer na terra, por quanto remota pudesse ser sua morada. Esse privilégio de Elias é único na Bíblia hebraica. Interessante, né? Ele foi o único, né, que foi elevado aos céus. Então é interessante, pessoal, que se você for olhar o modelo que nos apresenta, né, o modelo dos céus, o modelo do universo, essa ideia ela é descartável, ela cai por terra. Então muitas teorias que surgiram com relação ao modelo esférico, que nós vivemos no espaço aí, que qualquer momento pode vir um meteoro e atingir nós e destruir tudo, é totalmente contrário o que a Bíblia relata, né? A Bíblia é um livro milenar, né? Então essas teorias aí, elas surgiram da filosofia, a mesma também da teoria da evolução, todas elas veio da filosofia. Então vamos continuar aqui para não perder o raciocínio. Não há outra referência à passagem de um homem da terra aos céus. No entanto, sabedoria de Salomão, a catástrofe final inclui a queda dos céus, né? Então esses céus, que é essa proteção, ela vai cair na catástrofe final.
né, com permissão do Criador. Em Isaías capítulo 13, verso 13, Isaías capítulo 34, verso 4, Isaías capítulo 51, verso 6, Jeremias capítulo 4, verso 23 e Amós capítulo 8, verso 9. Marcos capítulo 13, verso 31. E tem mais referências sobre isso, viu, pessoal? E a renovação escatológica inclui a criação de um novo céu e de uma nova terra, de um novo universo, né? Então, é interessante que tem algumas referências falando sobre isso, eu vou falar aqui elas agora, né? Do novo céu, de uma nova terra. Isso aí para o Criador é fichinha. Ele fez, né, conforme está narrado em Gênesis, tudo em 7 dias. Lá narra 7 dias, mas ele pode fazer tudo num piscar de olhos. Em Isaías capítulo 65, verso 17, Isaías capítulo 66, verso 22, 2 Pedro capítulo 3, verso 13 e Apocalipse capítulo 21, verso 1. Essa renovação escatológica refere-se aos céus como um fenômeno natural e não como uma morada da divindade. A literatura judaica, em parte, influenciada pelo fato de que a palavra hebraica chamaim, céu, nem sei se eu pronunciei correto, ser um plural gramatical, distinguiu uma qualidade dos céus ao estágios. O número varia entre 3, 5, 7 e 10. Né? Então, esses estágios aí. Essa concepção encontra-se na base da afirmação de Paulo, segundo o qual ele foi elevado ao terceiro céu. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2. O terceiro céu identifica-se como o paraíso. Na literatura judaica, o escrúpulo em usar o nome divino no falar e no escrever levou a substituir substitutos, um dos quais era o céu. Essa prática judaica reflete-se às vezes no Novo Testamento. Em Marcos capítulo 11, verso 30, Lucas capítulo 15, verso 18 e 21, o reino de Deus, né, no caso aqui o reino de Yahweh, usado em Marcos e Lucas, sempre aparece em Mateus como o reino dos céus. Tem essa diferença de reino, né, do Criador, de Yahweh, e reino dos céus. Realmente tem. Exceto em 19 e 24 e 21 e 3, 21, 31 e 43, né, que tem essas mudanças de relatos. A relação entre o Messias e o céu no Novo Testamento não tem antecedentes no Antigo Testamento. Em Marcos, capítulo 16, verso 19, e em Atos, capítulo 1, verso 9, verso 11, e no Atos, capítulo 2, verso 33, Yahushua, né, Jesus, é assumido nos céus depois de sua ressurreição. Em sua segunda vida, o Messias retornará do céu, ou sobre as nuvens do céu, que está em Mateus capítulo 24, verso 30, Mateus capítulo 26, verso 61, e Marcos capítulo 14, verso 62, e 1 Tessalonicenses, verso 1, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Em João, Jesus vem dos céus também na encarnação, né, que se encontra em João, capítulo 3, verso 13 e 31. E no capítulo 6, verso 38 em diante. A mesma ideia acha-se até certo ponto implícita na narrativa do batismo de Jesus, que em todos os 4 evangelhos inclui a abertura dos céus e a manifestação do Pai pela voz e do Espírito pela pomba, né, que se encontra em Mateus, capítulo 3, verso 16, Marcos, capítulo 1, verso 10 em diante,
e João, capítulo 1, verso 32. A abertura do céu no Antigo Testamento significava a vinda e atividade de Yahweh, né, do Criador. Gênesis capítulo 28, verso 12, que provavelmente se reflete nos evangelhos, provavelmente se reflete, né, o mesmo episódio lá que aconteceu com Jesus. Em Isaías capítulo 63, verso 19, em Ezequiel capítulo 1, verso 1, depois de sua ascensão, Jesus senta-se no céu, à mão direita do Pai. Então, Mateus capítulo 26, verso 64, Marcos capítulo 14, verso 62, Lucas capítulo 22, verso 69, e Atos capítulo 7, verso 55, Romanos capítulo 8, verso 34, Efésios capítulo 1, versos 20, e Colossenses capítulo 3, verso 1. E 1 Pedro capítulo 3, verso 22. Então você percebe aqui que existe várias passagens falando, né, em datas diferentes, em livros diferentes, sobre o mesmo assunto. Beleza? Pessoal, eu vou parar por aqui, que já está em 11 minutos, e aí eu vou fazer a parte 3 desse vídeo. Beleza? Céus. Então, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente, e um abraço do irmão Alex.